Antes da oração, feche os olhos por um segundo. Respire devagar. Deixe as preocupações de lado e permita que a paz de Deus toque seu coração. Este é o tempo sagrado do encontro com Ele. Vivemos dias em que o mundo inteiro se pergunta o que está por vir. Sinais se multiplicam nos céus. Conflitos entre as nações se intensificam e a promessa de paz parece cada vez mais distante. Mas a palavra do Senhor permanece fiel. Em Malaquias 3:18, Deus declara: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Esse tempo não está distante. Ele está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. O Senhor está separando os que verdadeiramente lhe pertencem. Não pelo que dizem, mas pelo que vivem. Não por aparência, mas por santidade real. E se você sente esse chamado no espírito, essa inquietação que não vem do medo, mas da urgência, permaneça aqui. Porque esta oração é para quem discerne o tempo e decide se posicionar do lado de Deus. Senhor, neste momento de silêncio, coloco diante de Ti tudo o que tem me abalado. O medo do desconhecido, a instabilidade do mundo, o peso de tantas vozes que espalham confusão. As manchetes gritam guerra, a terra geme e os céus anunciam que nada mais será como antes. Meu coração se cansa de tentar entender o que só Tu conheces. Então, eu me rendo. Abro mão de tentar controlar, prever, garantir com respostas humanas. Escolho ancorar minha alma em Ti. Tu não te abalas com o caos. Tu não és surpreendido pela escuridão. Estás entronizado acima de tudo, reinando em majestade. E mesmo quando o mundo se esquece, eu lembro. Tu és meu refúgio, meu esconderijo, minha força eterna. Então, restaura em mim uma fé firme, não baseada no que vejo, mas em quem Tu és. Arranca cada camada de dúvida, cada sussurro de medo, cada hesitação em confiar. Reacende a chama da verdade dentro de mim e que ela brilhe mais forte do que qualquer barulho ao redor. Ajuda-me a viver com os olhos abertos para o tempo espiritual em que estamos. Não quero dormir diante da profecia. Não quero ser morno num tempo que exige fogo. Faz minha fé resiliente. Dá-me um coração que não vacila. E mesmo quando o mundo tremer, que minha alma permaneça firme, sabendo que Tu és Deus, inabalável, invencível e eternamente digno da minha confiança. Senhor, algo profundo está acontecendo no invisível. Não são apenas eventos mundiais ou mudanças naturais. É uma linha espiritual sendo traçada pela Tua própria mão. Estás separando o verdadeiro do falso, o santo do comprometido, os que Te temem dos que apenas usam Teu nome sem viver Tua verdade. Este não é o tempo de fingir, é tempo de verdade. E Tu, Senhor, estás revelando os corações dos homens. Chega de máscaras, chega de vidas divididas, chega de fé superficial. Estás nos chamando para uma decisão não amanhã, não depois, mas agora. Quem ficará de pé por Ti? Quem viverá como se Teu retorno fosse iminente? Quem arderá em reverência quando o mundo estiver frio de indiferença? Isso não é um jogo. A eternidade é real e todos nós prestaremos contas. Eu não quero ser encontrado em cima do muro. Quero ser claramente, completamente, corajosamente Teu. Então começa em mim, Deus. Sonda cada canto escondido da minha alma. Arranca o orgulho, o comodismo, a indiferença. Que não haja confusão sobre a quem pertenço. Que minhas palavras, pensamentos e escolhas carreguem a fragrância de quem foi marcado pela Tua presença. Que minha vida revele que escolhi o caminho estreito, o caminho da rendição, da obediência e do fogo santo. Senhor, os céus não estão calados, eles estão clamando. O céu se cobre de sinais, a terra treme em gemidos, tempestades surgem em lugares improváveis, eclipses lançam sombras sobre as nações, o sol escurece, a lua se torna vermelha, estrelas caem como lágrimas. Esses não são eventos aleatórios, são mensagens, alarmes divinos ecoando pela criação, anunciando que o tempo está acabando. Mas o mundo passa por cima. O barulho do entretenimento, da distração e da negação mantém os corações adormecidos. Mas eu não quero dormir diante dos sinais. Não quero chamar de normal o que Tu estás usando para nos despertar.
Deixa-me ouvir o que os céus estão dizendo. Deixa-me sentir o que o teu espírito está lamentando. Que minha alma esteja sintonizada com o som dos teus avisos. Não com medo, mas com prontidão. Não com pânico, mas com tremor santo. Tu estás falando através de cada mudança, cada abalo, cada maravilha estranha no céu, e só os despertos entenderão. Então acorda-me, Deus. Arranca a letargia espiritual. Rasga o véu da indiferença do meu coração. Que eu não seja como os dias de Noé, vivendo sem perceber, comendo, bebendo, planejando, até que veio o dilúvio. Que eu viva como quem sabe que o rei está à porta. Porque quando o céu se abrir e a trombeta soar, só os prontos se alegrarão. E eu quero estar entre eles, alerta, fiel, atento. Senhor, ainda há uma voz ecoando no deserto deste mundo. Uma voz que não se cala diante da cultura, que não se vende ao poder, que não teme a rejeição. É a voz que clama: arrependam-se, voltem, acordem. Enquanto o mundo se afoga em entretenimento, falsas promessas de paz e ilusões vazias, essa voz atravessa o ruído. É a voz do teu espírito, chamando uma geração de volta à verdade, de volta ao altar, de volta a ti. Levanta essa voz dentro de nós também, Senhor. Que não fiquemos em silêncio enquanto o mundo caminha às cegas para a destruição. Coloca fogo em nossos ossos. Que nossas orações incomodem as trevas. Que nossas palavras carreguem o peso do céu. Este não é o tempo de suavizar o Evangelho. É hora de falar com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Que não preguemos o que agrada, mas o que salva. Que não vivamos por aplausos, mas por almas. A verdade precisa ser dita, mesmo que nos custe tudo. Dá-nos ousadia para ficar de pé quando outros se curvam. Dá-nos sabedoria para falar quando outros se calam. Não nos envergonharemos da cruz. Não nos calaremos quando a eternidade estiver em jogo. Que nossas vidas sejam trombetas vivas, soando o alarme. O rei está vindo. Preparem o caminho. Voltem enquanto ainda há tempo. Senhor, já não queremos mais uma fé de aparência. Já não nos satisfazemos com palavras decoradas, rituais vazios ou desempenho espiritual. Tu estás procurando corações que ardem em segredo, vidas que são santas, mesmo quando ninguém está olhando. A hora é urgente demais para uma devoção morna. Tu não procuras multidões, procuras consagração. Uma pureza que não é teatral, mas real. Uma adoração que nasce de um coração quebrado e reconstruído por tuas mãos. Então vem e nos purifica. Revela as áreas que temos escondido da tua luz. Remove o pecado que justificamos por tanto tempo. Purifica nossos pensamentos, nossas intenções, nossas conversas secretas. Lava nossos olhos do que já vimos, nossos ouvidos do que permitimos, nossas bocas das palavras que nunca deveríamos ter falado. Faz-nos santos, não na imagem, mas na essência, que a santidade crie raízes profundas, invisíveis, mas fortes o bastante para nos sustentar quando tudo ao redor for abalado. Arranca cada camada falsa, queima o que não é eterno. Molda-nos como um povo que reflete a beleza de Jesus e não a cultura ao nosso redor. Em um mundo afogado em concessões, que sejamos marcados por uma pureza que não se explica, apenas se sente. Não porque somos melhores, mas porque somos teus. Senhor, o mundo fala em paz, mas é ilusão. Uma calma frágil construída sobre negociações, política e poder. As nações assinam tratados com mãos trêmulas, enquanto secretamente se armam. Líderes sorriem diante das câmeras enquanto tramam nas sombras. A paz que oferecem é temporária, rasa, facilmente quebrada. Mas tu, Senhor, ofereces algo eterno. Uma paz que o mundo não pode dar e o inferno não pode roubar. Enquanto o mundo busca segurança em sistemas, nós corremos para a tua presença. Enquanto as pessoas colocam esperança nos governos, nós nos escondemos sob tuas asas. Porque só tu és inabalável. Só o teu reino jamais cairá. Ensina-nos a não sermos seduzidos por calmarias falsas, que não nos acomodemos quando a trombeta está prestes a soar. A hora é urgente, o rei está voltando, e nenhuma paz humana nos preparará, só a rendição fará isso. Guarda-nos das distrações.
Mantém-nos alertas no espírito, que não adormeçamos quando deveríamos estar intercedendo, que não estejamos entretidos quando deveríamos estar de joelhos. Enche-nos com tua paz, aquela que nos fortalece para permanecer, para falar, para brilhar num mundo que finge estar bem, enquanto o juízo bate à porta. Senhor, chegamos a um tempo em que crer em Ti não é mais algo apenas pessoal, é um confronto. O mundo reage com força, as trevas gritam mais alto, o preço de Te seguir está aumentando, e mesmo assim, não vamos recuar, porque uma fé sem ousadia é vazia, convicção sem ação é silêncio, e Tu és digno de mais do que orações sussurradas atrás de portas fechadas. Dá-nos uma fé que não recua, uma coragem que não dependa de aplausos, que nossas vidas sejam definidas não pelo conforto, mas pela obediência. Fortalece-nos quando amigos se afastarem, sustenta-nos quando defender a verdade nos deixar sozinhos, porque sabemos, seguir a Ti nunca foi para ser fácil, foi para ser santo, e cada passo contigo vale o preço. Que nossa postura seja firme num mundo que se curva, que nossos olhos permaneçam fixos quando todos desviam o olhar. Não queremos ser populares, queremos ser puros, não queremos segurança, queremos rendição. E mesmo que nos custe posição, reputação ou conforto, escolhemos o caminho estreito. Porque esse caminho leva à vida. Esse caminho leva a Ti. Senhor, nós sentimos. A hora está mais próxima do que imaginávamos. A linha entre a luz e as trevas está cada vez mais nítida. Tu estás expondo o que está escondido, revelando o que é verdadeiro e chamando teu povo a escolher. Não há mais espaço para indecisão, não há mais tempo para adiar. O dia virá em que a porta se fechará e o que estiver selado permanecerá selado. Tu já nos avisaste, já nos mostraste, e agora estamos vivendo o cumprimento. Por isso clamamos, prepara-nos, Senhor. Que não sejamos encontrados no meio do caminho pela metade mornos. Derruba todo o muro de compromisso. Abre os olhos daqueles que ainda pensam que têm tempo para brincar com a graça. Desperta os distraídos. Sacode os indiferentes. Traz de volta os que se afastaram. Que teu Espírito se mova com poder mais uma vez. Não só nas igrejas, mas nos lares, nos corações, nas ruas, nas nações. Que a salvação inunde a terra antes que o juízo venha. Marca-nos como teus, separa-nos. Que haja uma diferença visível entre os que te servem e os que não te conhecem. Não para orgulho, mas para a glória. Não para condenar, mas para convidar. Que a maneira como vivemos seja um chamado de volta para casa. Porque quando vier a separação, e ela virá, queremos estar do lado do Cordeiro, cobertos pela graça, ardendo em amor e prontos para subir. Senhor, não queremos apenas falar sobre a Tua volta. Queremos viver como quem acredita que ela está perto. Não queremos recitar profecias e ignorar a urgência. Se Tu estás voltando e cremos que estás, então nossas vidas precisam refletir essa verdade. Cada dia, cada escolha, cada palavra precisa dizer: Vem, Senhor Jesus. Ensina-nos a contar os nossos dias, não com medo, mas com reverência. Queremos viver preparados, não apenas com lâmpadas acesas, mas com corações queimando. Que a forma como usamos nosso tempo reflita a eternidade. Que a maneira como tratamos as pessoas revele o temor de Deus. Que a forma como adoramos mostre que sabemos. O Rei está voltando. O mundo pode rir, podem nos chamar de exagerados. Mas Noé construiu a arca com o céu ainda limpo. Ele obedeceu antes da primeira gota de chuva. E nós escolhemos viver como quem acredita que as nuvens já estão se formando. Faz de nossas vidas um aviso e um testemunho. Que nossos lares sejam altares. Que nossos corações permaneçam sensíveis. Que nossas orações se tornem mais fortes, não mais fracas. E quando Tu vieres, não se, mas quando, que sejamos encontrados fiéis, que não estejamos correndo para nos preparar, mas já posicionados, vigilantes, orando e ardendo com santa expectativa. Senhor, se a hora está tão próxima, então tudo em mim precisa ser Teu. Não pode haver nenhum canto do meu coração ainda em trevas, nenhum pecado escondido guardado por conforto,
nenhuma concessão disfarçada de fraqueza. Tu vês tudo e me amas o suficiente para confrontar o que eu não quero admitir. Então aqui estou, totalmente exposto diante de ti. Ilumina o que eu ignorei, quebra o que protegi, queima o que justifiquei. Não quero carregar nada para a eternidade que não tenha sido entregue a ti. Te entrego meus pensamentos, santifica-os. Te entrego meu passado, redime-o. Te entrego meus medos, troca-os por fé. Te entrego minhas lutas secretas, cobre-as com tua misericórdia e tua verdade. Que não haja resistência em mim, Senhor. Nem a tua vontade, nem a tua voz, nem a tua correção. Não quero viver mais um dia dividido. Tu mereces tudo de mim. Então eu oro. Destrói as partes de mim que ainda se agarram a este mundo. Reconstrói-me com tua verdade. Faz-me santo, não só na aparência, mas na essência. Quero estar pronto, não apenas para ser salvo, mas para refletir tua glória quando voltares. Que nada em mim atrase o que tu queres fazer. Toma tudo, eu sou teu. Senhor, antes que o céu se abra e a trombeta soe, santifica teu povo. Purifica a tua igreja, não só na estrutura, mas no espírito. Remove as camadas de religião sem relacionamento. Queima as doutrinas de conforto que calaram o chamado à santidade. Não precisamos de vozes mais altas. Precisamos de arrependimento mais profundo. Levanta mensageiros que choram entre o alpendre e o altar, que tremem diante da tua palavra, que carregam o teu peso em segredo antes de falar em público. Purifica nossos cultos, limpa nossos púlpitos, reacende o fogo em cada altar que esfriou. Leva embora o entretenimento, a performance, o orgulho, a comparação. Não queremos espetáculo, queremos tua presença, que o teu temor volte aos nossos corações, que a adoração seja mais que música, seja rendição, que a oração seja mais que palavras, seja guerra. Santifica-nos, Senhor, até que sejamos uma noiva pronta para o noivo. Que haja diferença no nosso viver, no nosso amar, no nosso servir, no nosso falar. Não para exaltação nossa, mas para que o mundo olhe e veja a ti. Que a igreja brilhe, não com luzes e palcos, mas com pureza, poder e verdade. Lava-nos, até que reflitamos a imagem de Cristo, radiante, irrepreensível e completamente tua. Senhor, à medida que o relógio do céu se aproxima da hora final, fazemos um voto sagrado. Não vamos nos calar, mesmo que o mundo zombe, mesmo que as trevas se levantem, mesmo que nossa voz trema, vamos clamar. Não vamos parar de orar, não vamos parar de interceder, porque tu ainda estás salvando, tu ainda estás chamando, tu ainda estás movendo, e enquanto houver fôlego em nossos pulmões, vamos usá-lo para proclamar: Jesus está voltando. Preparem seus corações, façam espaço para o Rei. Que nossas lágrimas sejam combustível, que nossos gemidos sejam incenso, que nossas orações da madrugada sacudam as portas do inferno. Fortalece os sentinelas cansados, restaura os que se esgotaram na espera. Acende um novo fogo nos intercessores, nos pregadores, nos adoradores silenciosos que carregam tua glória no secreto. Que não recuemos quando a resistência crescer, que não sejamos silenciados quando a cultura apertar. Não temos medo, não nos envergonhamos. Até a trombeta soar, vamos permanecer no muro. Até o céu se abrir, continuaremos olhando para cima. Até o Rei vir em glória, continuaremos gritando: arrependam-se, voltem, preparem-se, porque tu és digno, Senhor, de um povo que espera, que vigia, que arde de amor, mesmo na escuridão. Senhor, sentimos, este não é apenas mais um tempo, é um último chamado. O estremecer das nações, o abalo da terra, o tumulto nos céus, tudo aponta para uma verdade. O tempo está acabando. Tua misericórdia ainda se estende, mas a janela está se fechando. Em breve, a voz que clama, vinde a mim, será substituída pelo som da trombeta. E então, não haverá mais chances, nem mais esperas, nem mais desculpas. Por isso oramos com urgência. Desperta os que dormem, resgata os que se afogam no conforto,
Sacode os corações anestesiados pela rotina. Envia sonhos, envia visões, envia encontros. Que ninguém diga que não foi avisado. Usa-nos como instrumentos de alerta e de amor. Que nossas vidas falem mais alto que sermões. Que nossas orações atravessem fronteiras. Que nossas mãos se estendam aos perdidos antes que seja tarde demais. Derrama teu espírito mais uma vez, Senhor. Que uma onda de arrependimento varra casas, cidades e nações. Que ossos secos revivam e filhos pródigos voltem para casa. Não por números, não por visibilidade, mas porque Tu és digno de almas. Que não sejamos encontrados dormindo quando a eternidade invadir o tempo. Que sejamos encontrados clamando, alcançando, nos entregando, até o último instante. Senhor, se alguém ainda está aqui ouvindo, lendo, com o coração apertado, que este seja o momento em que a eternidade toque essa alma. Que hoje seja o dia em que o passado não define mais, o medo não governa mais e a culpa não tem mais lugar. Que hoje seja o dia do encontro, não semana que vem, não um dia, agora. Porque o amanhã não está garantido, mas a Tua graça está disponível neste exato instante. Então vem, Espírito Santo, entra nesse lugar, entra nesse coração, quebra os muros, silencia as mentiras, levanta o cansado, deixa a paz fluir como um rio, deixa as lágrimas de rendição caírem como chuva. Que as correntes sejam quebradas, não por força, mas por presença. Aproxima-te daquele que se sente longe, sussurra ao que acredita que foi longe demais. Este é o momento, este é o altar. Esta é a resposta para um clamor que talvez nunca tenha sido dito em voz alta. Cremos, Senhor, que hoje pode ser o começo do para sempre, que a salvação pode visitar um coração, que a alegria pode nascer das cinzas, que o amor pode inundar onde antes só havia vergonha. Não deixes que este momento passe, envolve essa vida com Tua misericórdia e sela com Teu nome. Porque se hoje houver um sim para Ti, tudo mudará. Se essa oração falou ao seu coração e te lembrou do amor de Deus, escreva aqui nos comentários. Amém. Não guarde só para você. Curta, compartilhe com alguém que também precisa desse momento com Deus e se inscreva no canal para acompanhar as próximas orações. Você pode ser resposta de oração na vida de alguém hoje. Deixe também o seu pedido de oração aqui nos comentários. Será uma honra orar por você. E se você nunca fez essa oração, pode fazer agora. Senhor, que eu viva meus próximos dias salvo pela graça. Que se alguém me olhar, veja um reflexo do Teu amor. Hoje eu oro. Jesus, eu Te recebo no meu coração. Te escolho e entrego minha vida a Ti. Escreve meu nome no Teu livro da vida. Eu sou Teu, para sempre.